2025 é a fase mais fácil para você desenvolver sua startup, tá? Eu desenvolvi uma startup utilizando inteligência artificial. Eu quero te mostrar hoje como que eu fiz isso, como que eu criei isso, como que você pode repetir esse processo aqui. É lógico que essa é a minha primeira startup, então eu vou tentar fazer ela dar certo, obviamente. Vou tentar fazer com que ela venda, com que ela prospere, vou adicionar novas funções. Enquanto nesse meio tempo eu vou estudar programação para que eu consiga melhorar ainda mais e consiga ter mais controle ainda do que eu faço. Mas eu criei do zero sem saber programar, tá? Quando eu terminei, quando eu pensei nesse projeto, eu não sabia programar. E depois que eu fui querer estudar, desenvolver isso. Então isso foi há 5 meses atrás. Hoje em dia eu já tenho um conhecimento assim básico de JavaScript, conhecimento básico de React, de Node.js e tal. Então eu sei mais ou menos o que, que ela tá fazendo, o que, que ela tá fazendo. Se eu ver que ela tá fazendo algo errado, eu paro e tal. Então isso ajuda bastante, facilita bastante se você quer desenvolver algo com IA. Mas assim, você não precisa necessariamente de conhecimento técnico hoje para desenvolver uma startup. Então, essa aqui que você está vendo é a minha startup, tá? Desenvolva aplicações com nossa IA especializada em código, compartilhe seus templates com a comunidade e aprenda com outros desenvolvedores. Uma nova forma de criar software. Então, o que, que é a ideia? É basicamente você tem um hub, uma comunidade de criadores de código com IA, onde você vai ter templates. Eu pretendo fazer novas coisas no futuro que eu não vou falar ainda aqui, que eu vou esperar dar certo para falar, né? Senão não faz sentido. Pra falar uma coisa que não tá ainda no app. Mas eu vou fazer bastante coisa aqui dentro. Vai ter uma comunidade, vai ter tipo uma rede social de desenvolvedores de IA. Então, essa é a ideia basicamente. Então, lógico que isso não tá pronto ainda. O que tá pronto é isso aqui. Tem a parte de autenticação certinha, tem a parte de integração de pagamentos, que eu já vou falar sobre isso em breve. E aqui tem um chatzinho que tem uma IA com fine tuning. O que é uma IA com fine tuning? É uma IA onde você mexe na API, né? Mexe entre aspas, código dela. Então ela não é somente uma API de ChatGPT, por exemplo. Isso eu usaria ChatGPT para fazer, não faz sentido, né? Qual que é a questão? Ela não só está com fine tuning, como ela está integrada a uma comunidade. Então, por exemplo, aqui, ó. Qualquer coisa que eu peço aqui, eu quero criar um aplicativo de relacionamento, por exemplo, ó. Vou falar para vocês na prática. Quero criar um aplicativo de relacionamento. Então ela vai dar uma pausadinha, vai pensar. O que é fine tuning? É o que eu vou explicar agora para vocês na prática. Vou esperar ela responder e eu explico para vocês, tá? Para quem já tem conhecimento já sabe o que é fine tuning, né? Mas eu vou explicar aqui agora para quem não tem. Então, ó, aqui ela criou, tá vendo o prompt? Eu tenho que ajustar essa questão no chat aqui, ó. É para ele ficar tudo no mesmo lugar, né? O que é fine tuning? Pode ver que ela, se eu for criar, por exemplo, lá no chat GPT, se eu for escrever isso aqui, ele não vai me mandar isso aqui para mim. Ele vai mandar uma outra resposta. Então, o fine tuning é você personalizar aquilo que você quer que aquela API faça. Então, isso é fine tuning. É como se você estivesse editando um código para aquela API do ChatGPT. Então, pode ver que aqui ela já responde logo de cara. Olá, sou um assistente de IA especializado em criar templates para apps. Como posso te ajudar hoje? Então, ela já está direcionada para criar aplicativos com IA. Então, ela já sabe, já conhece do Bolt, já conhece do Lovable, já conhece do curso, já conhece do Windsurf, tudo isso ela já conhece. Já sabe o que é, porque está isso no banco de dados dela. Daqui a um tempo eu vou querer integrar essa API aqui com N8N, na verdade, porque eu vou deixar ela ainda mais especializada, vou colocar um banco de dados melhor nela, para fazer com que ela responda coisas ainda mais específicas e consiga ajudar ainda mais o povo que está utilizando essas ferramentas de IA. Então, essa é a ideia, tá, principal da aplicação, e daqui a um tempo eu pretendo colocar umas coisas bem legais aqui dentro, que vai ficar muito show, tá? Vocês vão ver que quando eu fizer isso vai ficar muito show mesmo. E essa é a ideia principal do app, tá? Eu consigo criar esses prompts aqui. Então, se eu for aqui no novo, por exemplo. Aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, quero criar um app de relacionamento, ele vai fazer um aplicativo bem bosta, porque você não deu uma direção sobre o que ele deve fazer, entendeu? Você não criou nada, basicamente. Você só colocou uma mensagem vazia, genérica, né? Ele vai criar algo genérico também. Agora, se você for colocar isso aqui, agora ele vai criar algo melhor, entendeu? Então essa é a questão. É para isso que o Promptify serve, para você criar algo melhor, criar algo mais específico e fazer com que a sua criação com IA seja bem mais rápida, ainda mais rápida do que geralmente é. Então, se você colocar aqui, quero criar um aplicativo de relacionamento, você vai precisar de muito mais tokens para criar algo que aquele prompt de primeira já criaria.
Então essa é a facilidade. Você consegue desenvolver coisas muito mais rápido do que você desenvolveria colocando coisa por coisa aqui. Então se você colocar aqui, como eu falei, que era um app de relacionamento, vai criar algo genérico. Se você colocar esse aqui, ele vai criar algo mais completo. Essa é a ideia principal. E além disso, eu consigo salvar esse template aqui, ó. Por exemplo, app de relacionamento. Aí se eu clicar aqui em salvar template, ele vai para a comunidade, ó, tá vendo? App de relacionamento, tá aqui, ó. Ah, mas se você não quiser. Se você não quiser, você pode deixar privado, só para você. Mas em cada, ou você pode não simplesmente não salvar também, né? Você fica à vontade. Você é o usuário que decide, né? Se vai pro público ou não. Mas dessa forma aqui, eu consigo tanto facilitar o meu trabalho de ter que. Porque antigamente como é que era? Antigamente tinha uma outra versão desse projeto aqui, uma versão beta, né, digamos assim, onde era bem mais feio do que tá aqui, inclusive. Eu não tinha essa integração da API com os templates, então eu tinha que criar do zero lá no código. Então eu tinha que pedir para IA, gere um template digital com tal prompt. Ela vai lá, gera um template e tal, e ia estar lá no app. Agora não, agora tá integrado aqui já. Eu já consigo gerar aqui e já colocar. Gerar aqui e colocar. Fica muito mais fácil. Dessa forma para mim. E fica mais bonito pro usuário também. Porque fica um negócio mais bonitinho. Antes era, na minha opinião, era bem feio. Tá? Não que. Era o que eu consegui criar na época, né? Agora já tá um pouquinho bem melhor. Então aqui, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, nesse template que eu acabei de gerar, eu consigo colocar um comentário. Ficou muito top, por exemplo, tá? Ó, tá aqui o comentário, eu consigo curtir esse comentário, tirar a curtida, né? Eu consigo responder esse comentário aqui também, se eu quiser. Eu ainda não consigo excluir o comentário, eu tenho que implementar essa ferramenta aqui de excluir o comentário. Mas isso é muito simples de fazer. Então fica uma comunidade aqui, eu tenho os meus salvos também, se eu quiser. Esses salvos eu posso guardar só pra mim, ou deixar público, como eu falei. Tá? E se eu copiar aqui, ó, ele já copia copia aqui pro meu Ctrl V e eu consigo colocar no Bolt, no cursor e tal. Então, por exemplo, ó, eu quero copiar essa lista de tarefas aqui, ó, simples e intuitivo. Tá vendo aqui, ó? É uma lista de tarefas, aquele aplicativo simples pra gente testar as IAs geralmente. Fechar, se eu clicar aqui em copiar, eu clicar aqui no novo, aqui, já fica certinho. Lógico que eu tenho que apagar essa parte aqui, né? Vou inclusive ajustar isso aí no chat. Mas ó, ele fica um prompt completinho para você criar esse aplicativo aqui, tá? Então fica prontinho, você só cola aqui e já era. Então fica muito mais fácil. E é basicamente essa a ideia. Eu vou adicionar mais coisas aqui dentro, que eu não vou falar ainda, mas vai ficar muito legal e vai ajudar muito quem não tem conhecimento de programação, principalmente. Então, se você é um cara que nunca programou nada, você vai conseguir desenvolver coisas muito mais facilmente utilizando a minha ferramenta. E foi bem isso que eu pensei, porque essa era a dor que eu tinha quando eu comecei a criar aplicações com IA. Porque eu não tinha o conhecimento de programação, não sabia como começar, não sabia o que escrever, não sabia como escrever, não sabia o que pedir, não sabia como corrigir, não sabia como fazer nada, basicamente, tá? E aqui é justamente isso que é a ideia. Então, eu consigo facilitar muito esse desenvolvimento. E não é só templates que ela faz tudo, tá? Então, por exemplo, como posso vender essa ideia de sugestões. Então aqui, ó, ela vai carregar, né? Ela vai me dar sugestões de como vender essa ideia aqui. Vamos esperar, vamos esperar. Então aqui, ó, ela me deu a resposta. Vender a ideia de um aplicativo de relacionamento exige uma abordagem estratégica para ter desde o início. Aqui estão algumas sugestões para te ajudar nesse processo. Criação de um pitch persuasivo, divisão geral, problema-solução, público-alvo e tal. Ela cria todo o desenvolvimento de aplicativo e ela tem conhecimento de desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento de um protótipo ou MVP, networking conexões, procura incubadoras ou aceleradoras e tal. Tudo isso certinho para você já desenvolver a sua aplicação. Então, se você tem dúvida do que fazer, qual são o próximo passo. Por exemplo, eu terminei meu app. Putz, e agora? O que eu faço? Você vai colocar aqui no template que você criou e vai conversar com a IA. Como é que eu posso fazer para vender tal coisa? Me dê uma ideia. Como é que eu posso criar um vídeo de divulgação para fazer o meu app?
como é que eu posso editar esse vídeo, como é que eu posso fazer um MVP e tal. Então, tudo isso fica salvo aqui nesse chat, no seu chat, você tem acesso a esses chats, então fica bem organizado o seu trabalho, tá? Eu vou colocar também umas ferramentas bem legais que vão ajudar ainda mais nesse processo, vão facilitar ainda mais, e vocês vão ver aqui que eu vou fazer daqui a um tempo que vai ficar bem legal. Então, basicamente, era esse a ideia que eu queria fazer aqui nesse software, tá? É uma startup que a gente chama, né? Um SaaS, né? Um software como serviço. Uma ideia ainda primária, tá em fase beta, obviamente, porque não tá pronto, tem muita coisa para arrumar, mas eu quero testar esse aplicativo na prática. Quero fazer com que vocês usem essa aplicação, testem ela, me digam o que tá de errado, o que pode melhorar, o que não pode, o que tá bom, como é que eu posso fazer tal coisa, para que a gente construa isso juntos, porque isso vai ser para vocês também, porque vocês consigam desenvolver coisas muito mais facilmente. As ideias que eu tenho vai ajudar muito mais, então tem ideias que vai fazer muita coisa aqui dentro, tá? E, cara, é um projeto que tá só começando, e tô bastante empolgado para desenvolver isso aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, integração de pagamentos aqui, ó. Se eu colocar aqui no trial, ele tem 3 dias de trial, tá? Então, se você for criar a conta aí agora, você vai ter 3 dias para utilizar, depois ele vai aparecer uma paywall e vai ficar bloqueado para você utilizar somente se você pagar daí. Mas se eu clicar aqui em trial, quando eu clico no trial, ele verifica no banco de dados se minha conta é premium ou não. Se não for, ele verifica para essa página aqui, tá? Então, ó, ele me dá 3 dias de graça e depois fica R$29,90 por mês. Mais barato do que o Lovable, mais barato que o curso, mais barato que qualquer plataforma dessas aí que você tá mexendo, tá? Então, facilita bastante o seu processo, você consegue acelerar bastante o seu desenvolvimento. E eu fiz essa integração de pagamento com o Lovable, tá? Aqui eu pedi pra ele, quero fazer uma integração de pagamento com o Stripe, como é que eu faço? Aí fui seguindo os passo a passos que ele me deu, consegui fazer o trial, tá certinho, tá funcionando, e é isso. Esse vídeo era isso, se inscreva no canal aqui, e eu vou deixar o link desse software aqui no YouTube, tá? Na descrição aqui, você pode utilizar lá, criar sua conta, fique à vontade. Tem algum feedback, me manda lá, ou escreve aqui embaixo. Tamo junto. E valeu, até o próximo vídeo.